pessoal, eu sou o professor Vanderlei, nós vamos dar continuidade aqui à aula de estrutura de concreto armado 1, falando sobre o capítulo 5 aí para fechar a primeira parte do nosso conteúdo, a parte mais extensa, né, onde a gente chega até os critérios de análise e tudo mais. Então, nessa aula do capítulo 5, nós vamos falar um pouco sobre a qualidade e a durabilidade da estrutura de concreto do ponto de vista de um projeto estrutural. Então, para começar a aula aqui, né, e acompanhando também o que está no livro, o conceito de qualidade e durabilidade está ligado muito ao que a gente chama de vida útil de projeto. Então, você, projetista, quando efetua um cálculo estrutural, você tem que ter em mente que você está assegurando uma vida útil de projeto, né, que seja 100, 50, 20 anos, né, isso vai depender do tipo de estrutura que você está calculando. Aqui, no concreto armado, é muito comum que em edifícios gerais a gente fale lá dos 50 anos, né? A maioria de vocês aí já deve ter escutado isso em algum momento da vida acadêmica de vocês, que as estruturas elas têm essa questão aí da durabilidade de 50 anos no projeto de concreto armado. Esse conceito ele vem muito consolidado com os critérios da norma de desempenho, tá? Então, aqui eu estou mostrando alguns para vocês, né, que tem lá na NBR 15575, tá bom? E para as estruturas nós vamos garantir, no mínimo, uma vida útil de 50 anos, né? Então, é com essas características que a gente vai delimitar a nossa estrutura e que a norma vai apresentar os embasamentos lá necessários. Autores bastante conhecidos falam, né, que a durabilidade ela sempre vai ser afetada por falhas relacionadas as etapas de projeto, as etapas de execução e as etapas de utilização da estrutura. Do ponto de vista técnico aqui da disciplina de estrutura de concreto armado 1, nós vamos falar um pouco sobre as etapas de projeto, pois você, projetista, aluno aí, aspirante a projetista, vai ter que ter esses cuidados aí no momento de elaborar o seu projeto, para que situações adversas não levem a uma redução da vida útil, tá bom? Da sua estrutura. O Souza e o Ripper, eles vão falar desses critérios aí, né? Então a gente tem lá como problemas como falta de compatibilização, isso aqui acontece demais, né, pessoal? A arquitetura a estrutura até encaixa na arquitetura, né? Mas os projetos, principalmente complementares elétricos e complementares hidráulicos, aqui eles não fazem uma compatibilização tão legal com a estrutura, isso dá um monte de problema, né? É muito comum você chegar em obra, né, e ver pessoas furando a viga, né, passando tubulação em locais inapropriados. A gente também tem a questão da má especificação de materiais, né, então surge a dúvida lá no engenheiro de canteiro, essa dúvida ela não é consultada com o projetista, então você vai acabar levando, a falta de informação vai acabar levando a uma execução errada, né? E aí, enfim, aquilo vai virando uma bola de neve, né? Então, aqui só para complementar, a gente fala também dos detalhes, dos erros de dimensionamento, que é o que a gente não quer e vai aprender a fazer da forma correta aqui, né? E das concepções estruturais, que pode ser também colocada como um erro de dimensionamento, visto que a concepção faz parte do dimensionamento estrutural, tá bom? Então, esses aí são alguns critérios que a gente coloca. Na NBR 6118, nós vamos estar preocupados com algumas coisas que eu vou falar aí com vocês ao longo da aula, né? Mas, de certa forma, a gente tem que criar mecanismos no nosso projeto, e além daquela questão filosófica de lançar, calcular a carga corretamente, né? Usar de forma adequada as normas predecessoras da 6118, a gente tem que também criar mecanismos para que essa estrutura ela não envelheça de forma precoce. E esses mecanismos, eles estão relacionados ao que vocês chamam aí, né, na parte de patologias, né, a deterioração do concreto, né, a deterioração da armadura, né, ações que não estão previstas em projeto e que vão causar algum tipo de dano. Então, a gente tem que criar mecanismos para evitar que esses efeitos de deterioração eles atinjam a estrutura, ou quando não é possível evitar, né, a gente criar mecanismos, né, para que
efeito seja mitigado e que uma possível surgimento de patologia possa ser controlado por um monitoramento, né, por uma etapa aí de predição de patologia, enfim, entre outros. Como é que a gente faz isso? Basicamente, a norma 6118 ela vai falar que você vai ter que projetar a sua estrutura de acordo com a sua classe de agressividade, e essa classe de agressividade ela vai influenciar num parâmetro muito importante que a gente utiliza no dimensionamento das estruturas, que é o cobrimento, tá? O cobrimento é a proteção do nosso elemento mais frágil, né? Da proteção da armadura, que sem ela a gente não teria o concreto armado. Então, os nossos mecanismos que nós vamos criar na disciplina aqui de estrutura de concreto armado 1 é, primeiro, lançar da forma adequada, calcular para que aqueles erros mais macro não aconteçam, né? E do ponto de vista de seção transversal, mesmo a maneira de proteger de uma deterioração para garantir a vida útil é o cobrimento. Então, nós vamos começar aqui estabelecendo essa classe de agressividade. Essa classe de agressividade, ou seja, como que a estrutura ela é afetada pelo ambiente, vai nos dar um risco de deterioração e esse risco vai permitir que a gente calcule um cobrimento. Então, a gente tem 4 classes de agressividade ambiental que vão nos dar um risco de deterioração, tá? Lógico que na maioria dos casos, quando a gente faz um projeto urbano, né, ela vai estar situada nessa zona moderada aqui de agressividade, né, onde a gente tem um risco de deterioração pequeno. Mas, quando a gente fala de projeto, nós não estamos só projetando edifício para o centro de uma cidade ou para um ambiente urbano não tão agressivo, né? Nós estamos podendo falar de estruturas como estações de tratamento de água, esgoto, pontes, né? Então, tudo isso aí tem que ser levado em consideração e tem que ter um cuidado maior na hora de se definir esses parâmetros, tá? Normalmente, a gente sempre vai ficar nessa classe de agressividade 2 aqui, que é uma classe de agressividade 2 para centros, né? Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês onde a classe urbana ela tem que ser interpretada de uma outra forma. Regiões, por exemplo, onde a gente tem mar, né? Nós não podemos colocar prédios na zona urbana com a classe de agressividade pequena, né? Um risco de deterioração pequeno. O risco é elevado, porque a gente tem os efeitos de respingo de maré, né? A água do mar ela é salgada, né? E esse sal ele vai interferir de forma negativa aí, né? Deteriorar a nossa estrutura de maneira mais rápida. Então, por exemplo, um edifício, uma zona litorânea, ele tem que ser pensado, concebido com outro tipo de classe de agressividade. Então, isso aí, para quem estiver nos acompanhando aí de outra região do país, vai entender que essa zona moderada aqui, ela vai ter que ser alterada, né? Pesquisadores muito renomados nessa área, né, como o professor Paulo Helene, ele fala, né, que a durabilidade da sua estrutura ela vai depender da regra dos 4 Cs, né? Ele coloca isso num artigo que está até aí no livro, tem o artigo completo aí, a citação, vocês podem consultar, mas a regra dos 4 Cs, ela compõe simplesmente o quê? Você vai ter que definir uma composição ou um traço de maneira adequada, fazer o adensamento efetivo da estrutura, né? Para que é esse adensamento? Uma das maneiras é você não criar zonas de capilaridade ou poros, né, excessivos para que o ambiente externo coloque algum tipo de fluido, alguma coisa ali naquele elemento que tem uma certa porosidade. Fazer a cura de maneira adequada e o cobrimento das armaduras. É lógico que vocês vão falar assim, professor, mas tem coisa dessa aqui que eu não consigo resolver com um projeto, né? Mas, por exemplo, essas duas aqui, né? Que compactação e cura não é você que vai executar, né? É um engenheiro de obra lá, né? Do canteiro que vai ter que, da linha de frente de produção, que vai ter que fiscalizar, né? Mas, por exemplo, você pode colocar uma nota informativa no projeto falando como que você vai curar, como que tem que ser feito o adensamento, né? Alguma coisa nesse sentido. Composição e traço já é uma situação que vem lá do tecnologista do concreto, mas o tecnologista precisa saber o FCK que você está adotando e o Slump Test. Então,
quando você for projetista, né, estiver lá trabalhando com a elaboração de um projeto em concreto armado, você vai ter que definir um FCK, ou seja, resistência característica à compressão, e você vai ter que definir também qual o nível de abatimento que você quer. Então, apesar de você não definir a composição ou traço, você dá uma propriedade muito importante para definir a composição ou traço, né? Então, aqui eu diria, faria até um segundo asterisco aqui, porque você é parte desse processo. A outra parte do processo, e talvez a que fica mais com o engenheiro estrutural, é a definição do cobrimento, né? Talvez a mais importante aqui, a mais direta, porque de fato você vai ter que escrever lá nas notas de projeto qual que é o cobrimento que você calculou aquela estrutura, e aí o engenheiro da linha de produção vai comprar o espaçador adequado e vai pedir para que a sua equipe de montagem de armaduras faça isso da maneira adequada. Então, essa regra dos 4Cs aí é muito importante, ela é válida na vida real de projeto, tá? Então, aqui, para auxiliar vocês na tomada de algumas decisões em relação a essa questão da durabilidade, a gente coloca aqui como é que se diz, o nível de relação água-cimento que um concreto ele pode ter em função da classe de agressividade, lembrando que essa relação água-cimento que ela vai ter efetividade tanto na hora da definição do traço, né, mas tem também influência aí na definição do slump, né, e tudo mais. Então, você como projetista vai ter que indicar, ó, eu quero um concreto 25 MPa, esse concreto ele tem que ser maior que C25, porque eu estou numa classe de agressividade 2, por exemplo, né, e a minha relação água-cimento tem que ser menor que 0,6. Né? Eu não posso deixar a minha relação água-cimento crescer, porque se ela crescer demais, é problemático. Né? Então, a gente vai trabalhar nesse sentido. Então, você, projetista, tem que ficar atento a essa tabelinha aí, para você não especificar um concreto de acordo com a classe de agressividade inadequada. Tá bom? Aqui, outra tabelinha para ajudar na escolha do abatimento. Né? Então, o concreto, né, por exemplo, quando eu estiver fazendo o lançamento de um elemento estrutural, com lançamento convencional, né, ou seja, eu precisar aí de colocar manualmente com um balde, né, jerica ou qualquer tipo de elemento, eu tenho que usar um abatimento aí de cerca de 100 milímetros a 160. Quando esse concreto for bombeado, 160 a 220. É lógico que o tecnologista vai controlar muito mais isso aqui do que você, mas você pode fornecer uma indicação, tá bom? Lá no seu projeto, normalmente eu, quando projeto, eu forneço FCK, relação água-cimento de acordo com a norma e um abatimento tradicional. Por exemplo, né, se a gente estiver falando de um edifício pequeno aí, um abatimento de 10, mais ou menos 2 é razoável, né? Agora, quando a gente está falando, por exemplo, de um slump test aí, né, para um edifício, né, tem que tomar mais cuidado, porque se estiver bombeando para 30, 40 pavimentos, né, tem que verificar com o tecnologista todas as questões do bombeamento, porque isso aí vai influenciar, né, até na hora de fazer o traço mesmo, né. Aí o estudo, quanto mais complexa a situação, mais você vai ter que ter um envolvimento maior das equipes para fazer uma definição, até mesmo do ponto de vista de projeto, tá? E aqui a gente chega no cobrimento, né? O que é o cobrimento? O cobrimento, falei até agora, né? Mas o cobrimento é o quê? É a camada ou a pele de concreto que vai proteger as armaduras, tá? Para que elas não tenham nenhum problema de perder a sua área bruta, né? Foi a área que a gente usou para calcular. Ou seja, evitar principalmente o efeito da corrosão. Né? Então, olha só, essa pelezinha aqui que eu estou colocando, que é o cobrimento, né? A face externa é o estribo aqui, por exemplo, uma viga e no pilar. Aí pense que aqui o pilar pode estar na vertical e a viga na horizontal, tá? E quando a gente fala de laje, o cobrimento ele vai estar dessa face externa aqui da tela, né, ou do elemento de armadura negativa, e vai estar da face externa dessa última bitola aqui na armadura longitudinal. Ou seja, da última linha, né, ou do último layer de armadura aí, você tem que ter uma capinha de concreto, uma pelezinha, um determinado valor, vai ser o tal do cobrimento. Tá? Cobrimento que a gente chama de cobrimento nominal. Tem gente que chama de COB, tem gente que chama de xenon, né?
Eu, normalmente, nos exercícios, eu estou colocando como COB, tá? Então, entendam que o meu COB lá na frente é o cobrimento nominal. E aqui a tabelinha do cobrimento nominal, que a norma 6118 estabelece para a gente em função da classe de agressividade, né? E também classifica de acordo com o elemento. Laje viga e a situação quando é em contato com o solo, né? Devido à umidade, a gente tem uma dimensão um pouco maior. Aqui, pessoal, essa tabela, ela dá o cobrimento nominal em função, né, desse cobrimento mínimo, mais essa variação aqui que a gente coloca devido ao controle de qualidade, entre outros, né? Mas, por exemplo, essa tabela aqui, se eu não me engano, ela é feita com controle de qualidade que resulta num ΔC de 10 milímetros. Por exemplo, se você ter toda a certeza que a sua obra ela tem um rígido controle de qualidade, que existe uma fiscalização maior, né? Você tem um processo mais rigoroso para verificar a sua estrutura antes da concretagem, é permitido, por norma, você reduzir em 5 milímetros aqui esses tamanhos aqui, né? Então, basicamente, vamos fazer um exemplo aqui, né? O cobrimento nominal de uma laje, por exemplo, em uma classe de agressividade 2 é o quê? 2,5 centímetros ou 25 milímetros. Né? Se você tiver com controle de qualidade, você ainda pode reduzir 5 desse valor. Isso aí está bem descrito aí no livro, né, nos anexos, nas notas de rodapé dessas tabelas aí, é bom ficar atento, né? E ficar atento também, pessoal, que em contato com o solo, você tem que fazer essa alteração aqui, né? Essa alteração conforme a norma fala, tá bom? Aqui nós estamos falando só do caso do concreto armado. Existem situações para o concreto protendido, enfim, não vou entrar em detalhes aqui, que não é o foco da disciplina. Só para finalizar o capítulo aí, né, quando nós trabalhamos numa edificação, no projeto e na execução de um empreendimento, é muito comum que após a concretagem, o engenheiro projetista e o da linha de produção, né, eles verifiquem se de fato o concreto aplicado ele foi adequado de acordo com as especificações do projeto. Todo mundo deve ter visto isso em algum momento da prática da engenharia, que é a ruptura dos corpos de prova, tá bom? Corpo de prova cilíndrico 10x20, por exemplo. Então, pessoal, um dos controles de qualidade muito importante que passam pelo crivo do engenheiro estrutural, que é o nosso foco aqui, é a determinação do FCK estatístico, né? O que é esse FCK estatístico? Depois que você concretou a estrutura, no momento lá da concretagem, você molda alguns corpos de prova e atesta, né, que a sua estrutura ela está com o FCK que você empregou através de um ensaio destrutivo. É um ensaio de ruptura de um corpo de prova à compressão, tá? Então, isso aqui não é de responsabilidade do engenheiro projetista fazer, mas ele tem que ter esse acesso aos dados, né? Porque vai que você projeta uma estrutura com 25 MPa e na hora que fez o teste e tudo mais, réplica, a triplicata e tudo mais, você teve uma resistência abaixo. Você vai ter que fazer uma ação de reparo na sua estrutura. Muito provavelmente um reforço, né? Na maioria das vezes vira um reforço, né? Então, apesar de não fazer, é importante a gente informar, porque você deve ficar o quê? Deve ficar de olho. Isso aqui, né? Tem que ficar de olho, sempre pedir aí. Lógico que isso é, como eu disse, responsabilidade do engenheiro da linha de produção, mas é bom ficar de olho, né? É bom ficar de olho, ver se o pessoal está controlando direitinho, né? Isso aqui, algumas vezes, pode dar problemas bem sérios, né? Então, esse seria um dos controles. A gente finaliza o capítulo 5, ele é um capítulo mais curto, né? Só para informar vocês aí a respeito desse controle tecnológico, e você, como engenheiro, o que no projeto você pode fazer para garantir a vida útil da sua estrutura. E a partir de agora a gente vai, talvez a melhor parte da disciplina, né, que é detalhar uma estrutura, né? No caso, nós vamos detalhar uma estrutura de laje, tá bom? Abraço para você.